sozinho, estava aqui pensando com meus botões. Davi Miranda morreu através de um trote. Ele estava sozinho porque a Eline Miranda disse que comprou uma casa distante para ele dormir, porque ele não estava conseguindo dormir mais com ela lá na casa dela. Conseguiu dormir muito tempo, mas chegou um tempo que ele não estava conseguindo dormir devido à zoada, conforme ela relatou. Está no YouTube aí para todo mundo ver. E ele estava morando sozinho. Estranho, né? Uma pessoa casada morar sozinha, mas tudo bem. Mas o assunto do vídeo não é por que ele estava morando sozinho, sem esposa. O assunto é: foi investigado Débora Miranda, Léa Miranda, Eline Miranda, Davi Miranda Filho, Davi Miranda Neto e Daniel Miranda, e, enfim, toda a família Miranda. Foi investigado o celular de Davi Miranda para tentar descobrir com um perito quem foi que ligou para ele, dando um trote, dizendo que as filhas dele estavam sequestradas, sendo que era mentira. Nenhuma estava sequestrada. A Léa ainda conseguiu falar com ele: pai, estou aqui, não estou sequestrada. Mas Débora, quando foi para falar, ele já estava morto, já tinha morrido, já tinha infartado. Esse trote levou ao óbito dele, esse trote levou ele a falecer, levou a sua falência, levou o seu falecimento, porque ele já estava de idade, 79 anos, pressão alta e muitos problemas lá com a igreja, preocupação com a obra, e isso tudo acumulou e provavelmente a pressão aumentou e ele infartou. Mas por que Léa Miranda ou Léa Miranda? Me escuta aí, presta atenção. Eu não vou afirmar nada, mas eu vou falar com fontes que eu vejo na internet da sua própria boca. Por que você se preocupou em pagar perito para provar que o áudio de sexo não era seu? Aquele áudio imoral, aquele áudio que tem uma voz semelhante à sua, ou é a sua, ou não é, não sei se é, não estou afirmando que é nem que não é, não sei. Estou falando que estão dizendo que é a sua. Inclusive o rapaz, que é o Elias, ele afirmou que é a sua. Ele disse que é a sua voz. E ele disse que é a voz dele. Já você disse que não é a sua. E aí os dois eram da Deus e Amor, você ainda é. Ele era, mas saiu, não sei como é que está a situação dele, se ele está afastado, se ele foi para a igreja, não sei. Só sei que ele disse que é, ele confessou que é a sua voz, que é a sua voz, que é a voz dele e que ele teve um caso com você. A afirmação dele. Mas a sua é o contrário da dele, os dois são crentes. Quem está mentindo nessa história é algum dos dois. Pois é, mas o assunto aqui não é se é verdade ou mentira, se você teve ou não teve um caso com ele. Porque se você teve ou não, é com você e Deus. Mas uma coisa eu vou dizer: alguém está mentindo nessa história, ou ele ou você. Mas por que você não se preocupou, Léa Miranda, de pagar um perito para investigar o celular do seu pai, para pegar o autor do trote? Porque vocês sabem muito bem, a Karine, esposa de Davi Miranda Neto, é advogada e sabe que é crime trote. Trote, por mais simples que seja, já é crime. E ainda, um trote de um sequestro que chega a pessoa morrer. Essa pessoa que fez o trote, ela matou o missionário Davi Miranda. Se ela souber, ou soube, ou ficou sabendo que ele morreu através desse trote, e se ele for uma pessoa que, mesmo estando desviada, se tiver, ou não é, nunca foi crente, ou crê em Deus, ele pode, no fundo, ter um temor. Se ele fez uma brincadeira, ele pode ter um temor, matar um homem, né? Provavelmente ele pode pensar assim. E aí? Vai ficar por isso mesmo? O homem morreu em 2015 e ninguém provou quem foi que fez o trote, ninguém se preocupou em investigar o celular dele para ver quem foi que cometeu esse crime, que levou ele a morrer. Fica preocupado, né, Léa Miranda, em provar que não é você que está falando aquelas palavras picantes de elevo sexual no vídeo, no áudio. Você provou que não era você com perito, provou, você disse não sou eu, provou, tá provado, pronto, não é você. Segundo você, não é você. Mas o Elias, que também está no áudio com uma suposta
Você diz que é você, e aí vocês se entendam pra lá, viu? Porque é no juízo final que vão saber quem é que tá falando a verdade. Mas por que você se preocupa só em provar que vocês são santinhos, não cometem pecados de elevo sexual? E vocês não se preocupou em ver quem foi que matou seu pai? Por quê? Por quê? Porque Davi Miranda tinha tanto medo de morrer que andava no vidro blindado. O apóstolo São Paulo disse: o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu quero logo morrer para estar com Cristo. Não é que ele tinha depressão nem desejo suicídio, é que ele estava querendo ir morar no céu. Quem está querendo morar no céu, minha irmã, não vai pregar na praça com um colete à prova bala, não. Eu estou aqui pregando, eu sou polícia feminina, eu estou pregando por... Não, tudo bem, polícia feminina, polícia tem que andar com colete à prova bala, dependendo da situação. Mas aí é uma profissão, estou falando de evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado seja Deus. Eu não me envergonho do evangelho, diz a Bíblia, porque é o poder de Deus. O evangelho, a gente está aqui para morrer mesmo, no evangelho. Mas, foi a família que fez a cabeça dele, segundo o terceiro falou, para ele ficar naquele vidro blindado. A família fazia a cabeça dele para ele ficar no vidro blindado, por que não fazia a cabeça dele para tirar algumas coisas que ele falava que não tem nada a ver com Bíblia? Não estou falando 100%, tinha coisa que ele falava. Jesus vem buscar Deus e amor. Jesus vem buscar Deus e amor não, minha irmã. Jesus vem buscar um povo zeloso, de boas obras. Jesus vem buscar igreja. De cada igreja, congregação, independente de denominação, rótulo denominacional, vai subir um povo. Jesus cura em qualquer lugar, até dentro de casa. Você orar ali no quarto, você crê, Jesus cura. Aleluia. Não é só em Deus e amor, não. E aí vem os idosos encher o saco aqui, porque não tem coragem de falar a verdade, e vem encher o saco aqui para falar que nós estamos falando do homem de Deus. Pedro era homem de Deus e errou, negou Jesus 3 vezes. E já era discípulo. Moisés era homem de Deus e errou. Tanto que ele tinha que ele entrar na terra prometida, mas pelo erro dele ele não entrou. Abraão era homem de Deus e pegou Agar. Não era para pegar Agar, porque Deus revelou que ia dar um filho a ele com Sara. E ele se precipita e faz coisa errada e dá problema na família por causa desse erro. Davi errou que só, tá tudo na Bíblia. E o próprio Davi Miranda falava dos erros da Assembleia, dos erros não sei de que igreja. A Assembleia não é mais a mesma. A Assembleia não sei o quê. Começou a entrar um tanto de coisa na Assembleia. Ele fala da Assembleia, fala de tudo que é igreja e não pode falar dele. Ninguém é povo, gente. Aqui não tem nenhum hipócrita, não. Pode falar de mim. Pode falar, que eu não tô nem aí. Agora não fala mentira, não. Fala a verdade, porque o que eu tô falando aqui é verdade. Tá entendendo? Aí já é outra história. Ele falava de todo mundo aí, de nenhuma igreja prestava, entre aspas, só a dele prestava. Jesus ao vir buscar dele, Jesus... Meu irmão, olha a situação que está Deus e amor. Olha as contendas, olha os escândalos, polícia no altar da igreja. A diretoria chamou polícia para Léa Miranda. Léa Miranda estava no altar, o vídeo está aí, e chega a polícia e ela fica toda tímida lá. Isso daí é para pagar, a língua. É para pagar a língua, falou tantas outras igrejas. Polícia no altar da igreja. Aí dizia que não podia ser polícia, que é pecado ser polícia. Peraí, não é pecado ser polícia, por que chamou polícia no altar da igreja? Hoje pode ser polícia, que eu conheço um irmão, o nome dele é Ítero, ele é da Deus e Amor, ele é polícia. Sim, isso aí é hoje. Mas não podia ser polícia. Não podia ser polícia, que é pecado ser polícia. E não é pecado chamar polícia para dentro da igreja, tem um escândalo maior do que esse. Polícia dentro da igreja é lugar de polícia. Igreja é algum pão de crack? Não é. Então por que chama polícia? Porque se não se entende lá, chama a polícia. É uma confusão terrível. Isso aí é para pagar a língua. É por isso que Deus permite essas coisas. Porque fica idolatrando placa de igreja, idolatrando líder de igreja, idolatrando as coisas. Vamos parar de idolatria, meus irmãos. Vai buscar Deus, para Deus te revelar na palavra a verdade. Que idolatria dos idólatras não herdarão o reino de Deus. E fica idolatrando igreja. Olha que confusão. Chamar a polícia para o altar de igreja. Aí não podia ser polícia, hoje pode. Era pecado, hoje não é mais. Porque era pecado, deixa eu dizer. Não podia ser polícia, hoje pode. Não pode ser candidato a vereador, não pode ser candidato a presidente, não pode ser candidato a nenhum político. Mas pode votar, né?
Se for pecado, meu irmão, eu vou fazer só uma pergunta, não vou afirmar nada. Eu quero que vocês me respondam. É pecado matar? É. E mandar matar? Também. E apoiar matar? Também. Tá em 1 Coríntios, se não me faz memória, a Bíblia diz assim, ó. Não faz, mas consente os que faz, não é isso? É. Então, vamos pensar. É pecado ser presidente? Parece que é, porque a Deus e Amor diz que não pode se candidatar a presidente. É pecado ser prefeito? Parece que é, porque a Deus e Amor diz que não pode se candidatar a prefeito. É pecado ser vereador? Parece que é, porque a Deus e Amor diz que não pode se candidatar a vereador. E, enfim, deputado federal, deputado estadual, é pecado, né? Porque a Deus e Amor diz que não pode se candidatar. Mas se é pecado se candidatar, não seria pecado votar? Eu estou perguntando, eu estou aqui querendo aprender. Porque eu votando não estou apoiando o pecado que é se candidatar? Sim, um membro da Deus Amor não pode se candidatar a vereador, vamos dar um exemplo. Porque é pecado ser vereador. É pecado, não pode, é pecado, não pode. Não vai para o céu se ser vereador. O vereador que aceitar Jesus só tem que ficar até enquanto está o mandato. Acabou, não pode mais se candidatar, que é pecado ser vereador. Aí não é pecado apoiar o vereador não, votando, porque é com voto que você... Então, se está proibindo ser vereador, tem que proibir votar também, fazer igual Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não vota não, aquela seita. Testemunho de Jeová não vota. Não vota não, porque é pecado votar lá. Lá na Testemunho de Jeová é pecado votar. Então, bota logo uma regra que não pode votar e parar de hipocrisia, porque se tu vota para uma pessoa ser presidente, vereador, governador, deputado federal, deputado estadual, você está cúmplice de um pecado que é se candidatar, isso aí. Então você está apoiando uma coisa que é errada. Se você não pode, você tem uma roupa rasgada, irmão, você vai jogar fora, você vai dar para alguém? Se você tem imagem de santo, você que é evangélico, imagem de Exu, você é mãe de santo e deixa de ser mãe de santo para ser crente, aceita Jesus. Vai ter que quebrar as imagens, não é verdade? Não, eu vou dar, não pode dar. Você não vai dar o que é errado, o que é idolatria para os outros, você vai quebrar. Não precisa quebrar na internet, filmar, ficar desafiando ninguém. Você quebra no quintal, joga no saco preto, joga no lixo. Pronto, por quê? Porque o que é errado, você não vai dar para os outros. Então, se é pecado um membro da Igreja dos Amor se candidatar a vereador, então seria pecado votar. Porque você está apoiando uma coisa que é pecado, que é se candidatar. Você não pode candidatar, mas pode votar. Quer dizer, não posso ser vereador, mas pode votar. Pode, ele pode ser, então eu vou votar. Ah, meu irmão, se você não pode, os outros não podem, ninguém pode. Interessante que não pode ser vereador, governador, mas pode ter aposentadoria, que tem a ver com política. Falar igual o pastor Gilvan Vils, eu vou falar. Eu vou imitar o pastor Gilvan Vils, eu vou falar. Quer dizer que não pode ser vereador, mas pode ganhar, mas pode chamar a polícia que ganha do governo. Pelo que eu entendo, não é só se eu estiver na ignorância. Quer dizer que não pode ser vereador, não me interprete mal. Eu não estou dizendo que igreja tem que encher a igreja de político no altar. O altar é o lugar de homem de Deus para pregar o evangelho. Eu estou argumentando se um membro ali, eu sou até contra pastor se candidatar, porque o pastor tem que cuidar das ovelhas. Amém? Mas eu estou falando de membro, de uma pessoa que não tem um cargo eclesiástico. Com exceção isso, por quê? Não é que é pecado, é porque ele foi chamado por Deus para cuidar do rebanho, do povo, não da nação ou do estado. Mas vamos botar pessoas ali, cantores que não tem chamada eclesiástica. Aí ele não pode se candidatar, mas a pessoa pode usufruir das coisas políticas. Por exemplo, escola pública, política. Hospital público, política. Polícia, política. Remédios mais baratos, política. Bolsa Família, política. Minha Casa Minha Vida, política. Tá cheio de candidato a Deus e Amor, ganhou aí, que ganha com essas coisas políticas. Aposentadoria por idade. Chega a idade, a pessoa se aposenta. Política. Tudo isso é o poder político, meu irmão, viu? Eu sinto muito, tudo isso tem a ver com política. Política, tem mais coisas, porque no momento eu não estou conseguindo lembrar. Remédio de graça, política. Enfim, a política
é que ajuda o país, o político, o poder político, que ajuda a parte financeira da nação, que quando o presidente é um presidente que tem amor, que cuida do seu povo, o vereador, o governador, o deputado, eles fazem benefícios. Eles trazem benefícios para a população do seu país. Eles trazem benefício. Por quê? Porque Deus colocou eles lá.